Boa noite, meu nome é Carolina e o meu grupo é composto pela Lana, pela Vanessa e pelo Vinícius. Nosso grupo escolheu a ferramenta Trello. O Trello foi criado pela empresa Fog Creek Software, que foi fundada no ano de 2000. O Trello foi lançado numa feira de inovação, cujo nome vai estar aqui, pois eu não sei pronunciar, em setembro de 2011, na seção de aplicativos para a internet e iPhone. A aplicação em iPad foi um pouco depois, foi lançada em 12 de março de 2013. Ele foi fundado em Nova York, nos Estados Unidos. Em maio de 2015, o Trello entrou no mercado internacional, com versões traduzidas para o Brasil, a Alemanha e a Espanha. Hoje, atualmente, ele está disponível em 21 línguas. Então, como o Trello pode ser encontrado? Quais as formas de pagamento e valores que temos hoje disponíveis? Então, o Trello, ele opera um modelo de negócio chamado Freemium, ou seja, tem a opção gratuita e outras opções pagas de assinatura, que contam com mais opções avançadas na interface. Ele possui hoje 4 opções para você poder escolher, que é a versão gratuita, a Standard, o Premium e o Enterprise. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Então, a opção gratuita não tem custo nenhum, obviamente, e ele é para indivíduos ou times que querem ajeitar qualquer coisa, poder controlar qualquer coisa. Então, o que está incluso no gratuito? Cartões ilimitados, membros ilimitados, 10 quadros por área de trabalho, power-ups ilimitados por quadro, armazenamento ilimitado de 10 megas por arquivo, 250 execuções de camadas de automação por mês, adesivos e planos de fundos personalizados, log de atividades ilimitado, responsável e datas de entrega, aplicativos móveis de iOS e Android e autentificação de 2 fatores. Então, o Standard, que é a segunda opção disponível, custa $6, que são cobrados ao mês, e ele é para equipes que precisam gerenciar mais trabalhos e escalar a colaboração. Então, tudo que a opção gratuita oferece, o Standard tem também, e mais alguns itens, que são quadros limitados, checklists avançadas, campos personalizados, armazenamento ilimitado agora de 250, não é mais de 10 MB por arquivo, 1000 execuções de comandos de automação por mês, convidados de quadro único. O Premium, então, ele custa $12,50 por mês e ele é o melhor para o times de até 100 pessoas que precisam acompanhar vários projetos, visualizar o trabalho de várias maneiras. E o que ele tem incluso, então, é tudo o que o gratuito e o Standard têm juntos, mais a visualização de quadro novo, visualização de cronograma novo, visualização em formato de tabela da área de trabalho beta, a visualização de calendário novo, visualização de mapa, execução ilimitadas de comandos de automação, recursos de administrador e segurança, templates de nível de área de trabalho, coleções, observadores, pesquisas salvas, suporte prioritário, login de Google e aplicativos do Google e exportação de dados simples. Então, a opção Enterprise, a última opção que tem disponível, custa $210, é o preço anual por usuário. É indicado para empresas que precisam conectar o trabalho de vários times ao mesmo tempo para terem mais controle e mais segurança. Então, ele tem um custo estimado conforme a sua equipe. Se você tem 25 pessoas na sua equipe, é um certo valor, 100, 500 e vai aumentando gradativamente. Falando então dos usos e das principais funcionalidades do Trello, ele utiliza um paradigma chamado Kanban para o gerenciamento de projetos e que se tornou algo popular após ser utilizado pela Toyota. Os projetos eles são representados por quadros, boards, que contêm listas com várias tarefas. Então, assim, cada tarefa dessas é representada por meio de cartões criados dentro dessas listas. Ou seja, esses cartões eles podem ser movidos, eles podem ser copiados ou compartilhado entre outras listas, de modo que tu pode alterar o progresso. Por exemplo, tá fazendo uma tarefa, né? Tarefa em andamento. Assim que tu conclui ela, tu pode passar para a tarefa realizada.
e tu pode colocar, então, esses cartõezinhos, né? Tu pode colocar em várias cores. Então, tu pode definir ali, uma cor, a cor verde eu vou deixar para a tarefa que eu preciso fazer para hoje. A cor roxa eu vou usar para a tarefa que eu sempre preciso fazer no dia seguinte. E assim tu vai indo, tu pode escolher a cor que tu mais se adapta, né? Bom, como as gurias falaram, o Trello tem 1001 utilidades. E agora eu vou mostrar alguns exemplos práticos de uso dessa plataforma que eu utilizo no dia a dia na minha agência que eu trabalho. Minha agência não, né? Que eu trabalho. E, cara, ele é ótimo para tu fazer trabalho em equipe. O Trello oferece inúmeras possibilidades e personalização e anexagem de arquivos e mídias, o que torna a passagem da tarefa pra gente muito mais fácil e tranquilo. Além de poder funcionar como um diretório do que tu já fez ali e tudo mais. Enfim, o Trello, tu pode usar ele como tu quiser. Os supervisores podem ficar de olho se tu tá trabalhando ou não, pra tu poder ganhar o teu saláriozinho de estagiário no início do mês. E nossa, de longe a melhor coisa do Trello são as automações que ele permite, que até pouco tempo atrás era muito limitado e agora teve uma reestruturação de planos que a Vanessa apresentou antes. Tu tem como fazer inúmeras regras, configurar para quando tu clique em algum botão aconteça alguma coisa. E de exemplos de bons usos, no nosso cotidiano a gente tem vários. Por exemplo, a própria Google, até a Google usa a plataforma do Trello. A Fender, que é aquela marca conhecida por fazer aquelas guitarras fodona também, o Squarespace, a Toyota, como a Alana acabou de citar. Mas agora, coisas negativas sobre a plataforma, a gente também tem coisa pra falar. Principalmente porque nos últimos dias o Trello, os servidores estavam numa instabilidade muito chata. Que tu não conseguia acessar a tua pauta, tu não conseguia entrar no site. Alguns usuários que, com razão, reclamam das limitações, em especial na Play Store. Tipo, esse menino aqui cita que o aplicativo é tão complexo, mas não tem como tu excluir várias tarefas ao mesmo tempo em grande escala. Tu tem que excluir uma por uma. E essa foi uma das poucas reclamações relevantes e mais recentes que eu achei pra fazer aqui. De resto é só o pessoal elogiando, falando como o aplicativo é bom e ajudou a organizar a empresa do cara de um jeito que ele tentava há mais de 2 anos e não conseguia. Então, de que maneira essa ferramenta ela auxilia no planejamento das mídias digitais e também de social media? Auxilia na questão do compartilhamento de arquivos e pautas de planejamento, como por exemplo com a redação versus a criação, o controle de datas, a sincronia com os quadros de outras pessoas. Então assim tu consegue saber o que o teu colega está planejando, o que ele está fazendo no dia de hoje, o que ele vai fazer no dia de amanhã e o que ele já fez. Até porque tu tem como criar esses bloquinhos, né, de tarefas, como por exemplo, tu tem um bloco aqui do que tu precisa fazer. Tu tem um outro bloco aqui, o que está em andamento. E aqui tu tem um outro bloco que é o que tu já concluiu. Então isso ajuda a otimizar bastante o tempo de quem está utilizando, o tempo da equipe e também a gerenciar esses projetos, fazer com que as pessoas se entendam mais e consigam organizar melhor do que tu ficar só no boca a boca conversando com a pessoa. Às vezes tá um dia muito corrido, tu não consegue, né, acompanhar tudo, então em questão de segundos tu entra ali no teu quadro, tu consegue saber o que tu tem para fazer, o que o teu colega tá fazendo, então é bem interessante mesmo essa sincronização, né, que tem entre os quadros. Também podem ser copiados quadros prontos de outras pessoas. Até eu mesmo peguei esses dias um quadro pronto que eu encontrei bem interessante, sabe? Ali já vem um modelinho pronto que alguma pessoa criou. Tu pode ir só ajustando conforme tu gosta, né? Tu pode trocar cores, tu pode colocar imagens de fundo. É bem legal mesmo, porque assim também te dá ideias, né, de criar quadros novos. Às vezes, de repente, tu tá meio perdido. Mas como que eu faço, né? Então, é bem interessante que tu pode baixar já esses quadros prontos, né? O Trello, ele serve também como uso pessoal, como também para o trabalho. Ele inclui a gestão imobiliária, gerenciamento de projetos de software, quadro de avisos escolares, planejamento de aula, gerenciamento de casos de escritório de advocacia. Então, assim, tem N áreas que podem usar. É só
só entrar mesmo e se informar de como funciona, né? Mas é muito fácil de aprender, sabe? É questão de minutinhos ali que tu mexe um pouco, tu já sai fazendo o que tu precisa. É bem interessante. Se tu não conhece ainda, eu te sugiro a conhecer, é bem legal mesmo. Então, como eu falei, ele ajuda os times a agilizar o trabalho, ele colabora com os projetos, né? Ele gerencia esses projetos e também alcança novos picos de produtividade, que é algo muito interessante também para que o teu planejamento possa fluir, possa andar para frente. E era isso. Muito obrigado pela atenção. Boa noite e até mais.